Começa agora o Revista TST, o programa com as notícias que foram destaque no Tribunal Superior do Trabalho durante a semana. E hoje você confere. Mercedes-Benz do Brasil é condenada por submeter a empregada a ócio forçado. Ela ficava sozinha numa sala sem poder conversar com colegas. Sistema de inteligência artificial do TST, BemTV, chega às secretarias do tribunal. E você também confere uma entrevista gravada com Kailash Satyarthi, ativista indiano que luta pelos direitos das crianças e vencedor do Prêmio Nobel da Paz. O Revista TST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho negou pedido de um jornalista da RBS Participações que pedia o pagamento de adicional por serviço extraordinário em viagens. E quem acompanhou esse caso e traz os detalhes é o repórter Daniel Vasques. Olá, Daniel. Olá, Anamélia. Os ministros da SDI1 entenderam que a norma coletiva que substituía a remuneração de horas extras pelo pagamento de diária de viagem não causou prejuízos ao empregado, nem alterou o direito trabalhista indisponível. O jornalista trabalhou para o Grupo RBS por 27 anos e sustentava a invalidade da cláusula que previa o pagamento de um dia de trabalho para cada dia de viagem, além do salário normal a título de compensação pelas horas extras eventualmente prestadas. A 22ª Vara do Trabalho em Porto Alegre julgou o pedido improcedente, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O TRT considerou que o pagamento de valor fixo causa inequívoco prejuízo ao empregado. No Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, os ministros tiveram um entendimento diferente e consideraram a norma válida. Acompanhe os detalhes na reportagem. Ao analisar o recurso de revista do empregado, a 6ª turma do TST não constatou renúncia de direitos nem flexibilização de direito absolutamente indisponível. Para a turma, o pagamento do adicional de viagem é certo, independentemente da prestação de horas extraordinárias, o que evidencia a vantagem da cláusula para o empregado. Nos embargos à SDI1, o jornalista apontou decisão em sentido contrário da 8ª turma em caso semelhante. No entanto, o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, manteve decisão da 6ª turma. Ele destacou que a Constituição autoriza a flexibilização do direito relativo à jornada de trabalho mediante norma coletiva pela compensação de horários ou pela redução da jornada, e citou precedentes da 5ª e da 7ª turma. Por unanimidade, os ministros consideraram a norma do acordo coletivo válida. E vamos conferir alguns casos julgados pelas turmas do TST. Começamos o giro de notícias pela 4ª turma. Um trabalhador rural de 21 anos que perdeu a perna em um acidente de trabalho teve a indenização aumentada. O valor de R$30 mil por dano moral e o mesmo valor por dano estético havia sido fixado pelo Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Foi considerado o porte econômico da empresa. Mas, ao julgar o recurso do profissional ao TST, o relator, ministro Caputo Bastos, explicou que o acidente de trabalho causou incapacidade total e permanente para a profissão que ele exercia como trabalhador rural. Observou ainda que, por ser jovem e nunca ter trabalhado em outra profissão, terá maiores dificuldades para ser realocado no mercado de trabalho. Por maioria, a turma aumentou a indenização para R$50 mil por dano moral e R$70 mil por dano estético. A 2ª turma condenou a Mercedes-Benz do Brasil a indenizar em R$50 mil uma empregada. Ela foi submetida a ócio forçado, trabalhando por um ano numa sala fechada, sem poder conversar com os colegas. A Mercedes-Benz do Brasil negou que a empregada tenha sido submetida a ócio forçado. Segundo a montadora, a profissional permaneceu sozinha na sala porque não havia atividade a ser desempenhada pelos operadores de produção durante a mudança do parque industrial. Em segundo grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais
condenou a empresa a pagar R$ 5.000 de indenização. A profissional então recorreu, argumentando que os valores eram risíveis e não cumpriam o caráter pedagógico da norma. No Tribunal Superior do Trabalho, o processo foi julgado pela segunda turma. A relatora, ministra Delaide Miranda Arantes, observou que a empregada foi obrigada a comparecer à empresa durante 1 ano em sala fechada, sem poder conversar e sem qualquer contato com o mundo exterior, o que causou danos psicológicos demonstrados pela prova pericial. Sobre o valor da indenização, a ministra lembrou que, em casos semelhantes, o TST tem fixado quantia superior à que foi estabelecida pelo TRT em Minas Gerais. Por unanimidade, a turma aumentou o valor da indenização para R$ 50 mil. E depois do intervalo, o Bem-TV, Sistema de Inteligência Artificial do TST, chega às secretarias do tribunal. O Revista TST está de volta. O sistema Bem-TV chegou às secretarias do Tribunal Superior do Trabalho. A ferramenta de inteligência artificial do TST gerencia os processos judiciais da Corte. De forma mais ágil, as secretarias de turma podem verificar quantos processos fazem parte do acervo de cada ministro, quantos estão suspensos e o número de petições pendentes. O sistema de inteligência artificial começou a funcionar nos gabinetes do TST em outubro do ano passado. Durante esse 1 ano de uso, a gestão do acervo processual passou por várias melhorias, com o apoio de filtros, indicadores e estatísticas. A novidade é que agora as secretarias também contam com a assistência do sistema. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, destacou que com a chegada às secretarias, o tribunal conta com um Bem-TV mais competente. Um acréscimo à capacidade do Bem-TV, as funcionalidades dele, agora alcançando as secretarias, e se ganha muito em agilidade, porque essa pesquisa através do Bem-TV é muito fácil e rápida e é um elemento de gerenciamento. O secretário da 6ª turma do TST, Cláudio Luide, explicou que o acesso a essas informações é bem simples. Basta utilizar os filtros ao lado esquerdo da tela. De forma rápida, o gestor pode constatar quantos processos da secretaria fazem parte do acervo de cada um dos ministros, quantos estão suspensos e o número de petições pendentes. É uma fotografia geral da turma. Eu consigo, abrindo o Bem-TV, já verificar, opa, calma aí, por que esse processo está parado aqui há mais de 30 dias? O que aconteceu? Então, por que esse processo não foi incluído em pauta ainda? Então, vou conseguir gerenciar mais rápido e passar a informação mais rápido para o relator ou para o presidente do órgão judicante. Com a chegada do sistema às secretarias, os servidores também podem sugerir mudanças para que o Bem-TV evolua ainda mais. O projeto piloto foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa em parceria com a 6ª turma, sob a coordenação da presidência do TST. E veja as notícias que marcaram a semana no TST. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho instituiu a Política Judiciária Nacional para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A proposta é inspirada na Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça, que tem a finalidade de adequar as atividades do Poder Judiciário aos direitos das pessoas com deficiência. O presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, destacou que essa é mais uma ação importante da Justiça do Trabalho em benefício da inclusão social. Precisamos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e lhes dar a oportunidade de reduzir, as suas dificuldades. O presidente do Comitê de Acessibilidade, conselheiro e ministro do TST, Alberto Bresciani, observou que antes mesmo da resolução do CNJ, o TST possuía um núcleo de acessibilidade e inclusão voltado para servidores, mas sem a comissão exigida na norma. Nós percebemos que nem todos os tribunais regionais do trabalho, apesar de terem criado comissões voltadas ao tema,
desenvolviam programas suficientes para atendimento de seus servidores portadores de deficiência. E a iniciativa da doutora Déia se mostra muito importante e oportuna porque permite que o Conselho, dentro de sua competência, institua uma política de abrangência nacional. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, assinou um convênio com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O acordo prevê estudos e pesquisas que ampliem e aprofundem o conhecimento sobre administração, gestão e condições de acesso à justiça. O projeto busca compreender o modo como diferentes países organizam a jurisdição trabalhista. Posteriormente, vão ser feitas análises comparativas entre Brasil e outros países que possuam mercados semelhantes. Não é uma vitória da ENAMAT, é uma vitória da Justiça do Trabalho, porque esses dados serão relevantes não só para a Justiça do Trabalho brasileira, mas para a construção e reflexão do direito do trabalho no Brasil. Tem uma agenda internacional por trás de tudo isso. E é preciso que nós dialoguemos no âmbito internacional para sabermos as experiências e os resultados dessas legislações e do que tem ocorrido no mundo, para que nós possamos encontrar o nosso caminho correto e até servir de vetor de interpretação. Foi realizado no TST o 4º Congresso Internacional de Pós-Graduação e Graduação em Direito. Voltado para ministros, professores, estudantes e profissionais, o evento debateu a efetividade dos direitos sociais e acesso à justiça e os impactos da legislação trabalhista no setor privado. O congresso foi promovido pelo Instituto de Educação Superior de Brasília, IESB, com apoio do TST e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. O Tribunal Superior do Trabalho divulgou os finalistas do primeiro Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo, que vai premiar reportagens que abordam o combate e as formas de enfrentamento da exploração do trabalho infantil. 57 trabalhos foram inscritos, 15 foram escolhidos pela comissão julgadora, formada por magistrados da Justiça do Trabalho e profissionais de comunicação social. Veja quem são os finalistas no site do tribunal, tst.jus.br. Os vencedores vão ser anunciados em 12 de novembro. E no próximo bloco, uma entrevista com Kailash Satyarthi, ativista indiano que luta pelos direitos das crianças e vencedor do Prêmio Nobel da Paz. O Revista TST está de volta. E você acompanha agora uma entrevista gravada pela repórter Thalia Santos com Kailash Satyarthi, ativista indiano que luta pelos direitos das crianças e vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Kailash, na opinião do senhor, quais são os passos para um ambiente profissional harmônico? We have to create a culture of peace. We have to foster a culture of peace. Nós temos que adotar uma cultura de paz nos ambientes de trabalho. E isso só é possível garantir se for assegurado um ambiente de trabalho com segurança, dignidade e bem-estar. Isso requer muito mais orientação, treinamento, convicção entre os empregados, gerentes e empregadores. Sem isso, nós não podemos pensar em produtividade, criatividade, inovações e integração do time. Então, é necessário que as pessoas se sintam seguras durante o trabalho, sem medo enquanto trabalham. E eles devem desfrutar a completa dignidade da pessoa humana. Além disso, é igualmente importante que as leis locais, constitucionais e convenções internacionais sejam respeitadas no ambiente de trabalho. E também requer educação e monitoramento, senso de responsabilidade e prestação de contas. E isso ajudará para que o ambiente de trabalho seja feliz, pacífico e alegre.
Kailash, situações como assédio moral, sexual e até discriminação no ambiente de trabalho podem levar ao adoecimento mental do trabalhador? I came across many situations. Eu me deparei com várias situações em meu trabalho no combate à escravidão e ao trabalho infantil, que as meninas que fazem trabalho doméstico ou as meninas que trabalham em fábricas e minas, mulheres e, algumas vezes, os garotos sofrem de assédio e abuso, especialmente no trabalho informal. Os empregadores, os traficantes, os mestres de escravos sentem que essas pessoas são vulneráveis. Os trabalhadores são vulneráveis e meninas, meninos e mulheres podem ser facilmente exploradas sexualmente. And women can easily sexually exploited. And that is also. E isso se dá também devido à impotência da força de trabalho. Eles não têm voz forte em muitos casos porque eles não são sindicalizados. Strong voices in many cases because they are not unionized. Corrupção nos órgãos que lidam com a execução das leis, como o Departamento de Trabalho, polícia e outros. Então, eles não escutam as reclamações dessas pessoas que são abusadas e assediadas sexualmente. Isso tem um impacto perene, um impacto negativo na vida desses trabalhadores que são abusados e assediados sexualmente. Psicologicamente, eles sentem solidão, depressão, algumas vezes esgotamento mental. Eles não falam com os outros livremente. E também por conta do tabu social, em muitos países, as meninas que são abusadas sexualmente não contam aos seus pais e a nenhuma outra pessoa. Então, seria a combinação de exploração, abusos, depressão e adoecimento mental. Então, a saúde é também comprometida nessas situações. Não temos que criar um ambiente de segurança, especialmente para mulheres. Emprego de trabalho infantil em si é um crime, mas também é uma violência. As crianças são preferíveis por terem a mão de obra mais barata, e elas não são organizadas. Então, elas podem ser facilmente exploradas sexualmente. E para isso, nós temos que assegurar a total erradicação do trabalho infantil e promover a segurança no trabalho para mulheres e homens. Infelizmente, as crianças continuam sendo grandes vítimas em todo o mundo de abuso, violência e exploração, né? Yes. Sim, que ironia, ou eu diria, que vergonha. De um lado, o mundo fez tanto progresso. Nós vivemos no mundo de inteligência artificial, robotização, ciência robótica, realidade virtual aumentada. Mas, de outro lado, 150 milhões de crianças estão empregadas em trabalho infantil e metade delas está trabalhando no que nós chamamos de pior forma de trabalho infantil, que significa escravidão, prostituição, uso de crianças em pornografia. Trabalhando em condições perigosas em minas e fábricas é muito comum. E a mais dura ironia é que, de um lado, o mundo tem quase 200 milhões de desempregados. Em muitos casos, esses desempregados são os pais dessas crianças. Então, por que as crianças estão trabalhando? Estão trabalhando porque elas podem ser facilmente exploradas, fisicamente, mentalmente, sexualmente. Algumas vezes, elas são vendidas como animais e, às vezes, até por menos do que animais. Então, elas são as piores vítimas de abusos nos ambientes de trabalho. E Kailash, hoje, quais políticas públicas são referência no combate ao trabalho infantil? I would say that Eu diria que não apenas uma, mas duas coisas vêm à mente, se você me permitir. Uma é a Convenção da OIT sobre as piores formas de trabalho infantil, que se tornou quase uma convenção universal de referência para a erradicação das piores formas de trabalho infantil.
que tem trazido a questão para o conhecimento público e também trouxe o problema como uma questão de responsabilidade e prestação de contas para negócios, corporações e indústrias, igual é para o governo. Então, em muitos países, novos departamentos foram abertos, novas previsões orçamentárias foram feitas para a erradicação de trabalho infantil. A segunda coisa que é interligada a isso é a política de educação. Antigamente, educação era considerada apenas como caridade, ou um dos inúmeros itens das metas de desenvolvimento. Mas agora, eu diria, nos últimos 20 anos aproximadamente, ou menos de 20 anos, há uma grande mudança de paradigma em que a educação foi reconhecida como um direito fundamental. Apesar de ter sido mencionada na Declaração Universal de Direitos Humanos muitos anos atrás, hoje tem sido reconhecida no setor educacional que a educação é um direito fundamental de todos. Esse é um ponto, mas não só isso. Essa política pública relacionada à educação globalmente ajudou a mudar a mente de muitas pessoas comuns. Antigamente, as pessoas pensavam em educação só é para conseguir emprego. Se a educação não pode te dar um emprego, então por que nós devemos mandar nossas crianças para as escolas? Melhor ganharem dinheiro. Agora há uma grande mudança de mentalidade. Pessoas comuns, pessoas pobres começaram a perceber que a educação também é para empoderamento. A educação é também para aumentar a voz para os seus direitos. A educação tem sido considerada como um direito que é a chave para o resto dos direitos humanos. Então, eu diria que essas coisas estão fazendo a diferença no mundo. Como a sociedade pode contribuir na luta pela erradicação do trabalho infantil? Primeiramente, a comunidade deve entender que nenhum problema no mundo pode ser visto ou resolvido isoladamente. Os problemas são interligados. Deve haver uma consciência e a comunidade deve saber que trabalho infantil é um mal, é um crime e também é um déficit no desenvolvimento. Nós não podemos alcançar os objetivos de desenvolvimento sem a erradicação do trabalho infantil, mas como uma pessoa comum, cada um deve sentir que é responsável por um mundo melhor e pode contribuir para um mundo melhor. Como um cidadão, qualquer um pode se pronunciar, pode usar as redes sociais. Você pode usar as redes sociais porque são as ferramentas em suas mãos. Especialmente no caso dos jovens. Se eles souberem que trabalho infantil está envolvido em uma fábrica, indústria, marca, companhia, então eles devem imediatamente se pronunciar, não só para conscientizar, mas eles podem rapidamente mandar mensagens curtas. Eles podem mandar mensagens curtas para os seus namorados ou namoradas, parentes, etc. Por que não mandar mensagens curtas para o dirigente do negócio dizendo: isso é inaceitável. Você não pode ter trabalho infantil na linha de produção. Você não pode usar o trabalho infantil em nenhum lugar do mundo. E dizendo que o uso daquelas roupas, sapatos, acessórios bonitos ou bolas de futebol, por exemplo, são costurados por crianças, feitos por crianças e que isso é inaceitável. Eles podem mandar essas mensagens. Se milhares ou milhões de mensagens forem enviadas, então nenhuma companhia poderá continuar com o trabalho infantil na sua linha de produção. Então use seu poder de consumidor, use seu poder de cidadão. Você pode se pronunciar para os vereadores, senadores, deputados, presidente e dizer que é nosso compromisso. Especialmente, eu convoco os brasileiros. Especialmente porque os brasileiros têm um grande legado na luta contra a violência de direitos humanos, particularmente contra o trabalho forçado. A lei do trabalho forçado no Brasil é uma das melhores do mundo. A lei do trabalho infantil é uma das melhores do mundo. Nós nos referimos ao Bolsa Escola e Bolsa Família como exemplos bem-sucedidos no passado. Vocês têm um legado.
Então, tenham fé no legado e não aceitem nenhuma ideologia, nenhuma visão brutal, nenhuma política que aumente o trabalho infantil. Vocês devem se opor, porque o futuro do mundo está nas mãos dos jovens. Como uma pessoa comprometida com a comunidade, aumente a voz, não fique calado. Silêncio perpetua a violência nesses casos. Então, esse é o caso para não perpetuarmos a violência. Se você não falar, indiretamente você está apoiando a manutenção do trabalho infantil. Exploração, misérias nos locais de trabalho, abusos sexuais nos locais de trabalho. A voz importa muito. Kailash, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, o prazer foi meu. E o programa de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha no nosso site e também nas redes sociais do TST. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.